Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Kemer, eu sou PhD em Gestão da Construção, me especializei no tema da construção enxuta, também conhecida como Lean Construction, trabalho com isso há mais de 15 anos, já desenvolvi projetos no Brasil e também no Reino Unido. Atualmente, eu trabalho como consultor, palestrante e sou também diretor da SK Consultoria e Treinamento. Olá, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao quinto e último dia da primeira jornada Lean Construction. Esse evento que se iniciou na segunda-feira com a palestra do Alexandre Mourão, da Serrolim. Tivemos na terça a Luísa Cripa, da Hype Empreendimentos. Na quarta, uma palestra muito legal também da Deisa Conegundes, da Andrade Gutierrez. E ontem, uma palestra muito bacana também do Felipe Basso, da Tec Verde. Então, foi a semana inteira, para quem nos acompanhou aí ao vivo, de muito conhecimento, muito compartilhamento de experiências e debate também. A gente tem tido bastante engajamento aí nas perguntas com os palestrantes. Eu estimulo aqui que a gente continue assim hoje durante a apresentação. Bom, hoje o tema, eu vou fazer a palestra, né, sobre o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês, é o papel do Lean, da filosofia Lean de gestão na integração de pessoas, processos e tecnologias, né? Como que eu reduzo as perdas? Como que eu consigo maximizar valor através dessa integração entre pessoas, processos e tecnologia, e qual que é o papel do Lean nisso tudo? É isso que eu vou mostrar, vou utilizar um estudo de caso internacional para ilustrar essa ideia, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de eu partir diretamente para a apresentação, eu gostaria, até porque o pessoal ainda está entrando aqui na sala, compartilhar alguns recados importantes. Bom, primeiro deles, agradecer aqui publicamente, eu já disse isso agora nas outras apresentações aos palestrantes, mas mais uma vez, meu muito obrigado aí a todos aqueles que se dispuseram a vir até aqui a jornada e compartilhar o seu conhecimento com todos vocês. Então, meu muito obrigado a Alexandre, Luísa, a Deisa, Felipe, todos eles representando suas empresas, né? Serrolim, Hype Empreendimentos, Tec Verde, Andrade Gutierrez, enfim, pessoal muito legal, muita experiência e foi muito bacana tê-los aqui. Muito obrigado mesmo. Eu também fiz algumas pequenas anotações para compartilhar com vocês a respeito do que eles falaram, principalmente aqueles pontos que eu considero os highlights aí das apresentações. Eu observei, né, fazendo uma análise nesses últimos dias, que existem sim pontos em comum nessas empresas que estão tendo resultados com a aplicação do Lean. Então, são esses pontos em comum que eu vou explorar rapidamente aqui nesse início, antes de entrar diretamente na apresentação. Mas antes de falar desses pontos em comum, eu queria chamar a atenção para um outro ponto, que é a questão do curso de introdução ao Lean Construction, que eu tenho comentado aí por e-mail com vocês ao longo da semana. Esse é um curso que eu vou lançar hoje, ele vai estar, na verdade, aberto ao público em geral na segunda-feira, mas a partir de hoje, quem se inscreveu na jornada já vai poder se inscrever e obter um presente especialíssimo, que é um desconto de 80% no valor do curso. Né? Esse curso, o valor dele é R$ 97,00, para quem se inscreveu na jornada, tem 80%, ele sai por menos de R$ 20,00. Então, vai ser um workshop, na verdade, perdão, me corrigindo aqui, um workshop de introdução, são 3 horas de duração, onde eu vou explicar as origens da filosofia Lean Construction, de onde veio, quais são os conceitos e princípios básicos, e como que esses princípios básicos são aplicados na prática. Então, em 3 horas, eu vou fazer essa noção geral sobre o assunto e dar alguns exemplos práticos em cima desses princípios que a filosofia preconiza. Lembrar também, aí eu já vou ligando, antes que eu me esqueça, né? Falei do desconto, mas não dei o voucher para vocês. Então, para todos que estão aqui, se inscreveram na jornada, quando fizerem a inscrição,
usem o voucher Jornada VIP. Jornada VIP, tudo maiúsculo, junto, sem espaço. Colocou lá a Jornada VIP, você já vai ter direito a esse desconto de 80%, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente criou esse grupo do Telegram também. Pode mandar a mensagem pelo Telegram que a gente tire qualquer dúvida que porventura vocês tenham, tá bom? Bom, falando aí dos highlights, desses pontos em comum que os palestrantes, desde segunda-feira, né, do Alexandre, do Luísa, da Isa e do Felipe, eu percebi que existem sim alguns pontos que valem a pena ser mencionados, quase como uma espécie de resumo dessa semana toda que a gente teve aqui juntos. Primeiro deles, conhecimento dos conceitos. Lean não é uma caixa de ferramentas que a gente vai pensando uma ferramenta ou outra e aplicando e entende que isso vai dar resultado. Não vai. Se não entender os conceitos, primeiramente, a implantação ela não perdura, ela não promove os resultados que a gente espera. Então, para ter uma implementação de sucesso, ou seja, aquela que dá resultado e que se sustenta ao longo do tempo, é preciso conhecer a filosofia a fundo, conhecer os seus conceitos básicos, conceitos de fluxo, conceito de valor, desperdício, enfim. Eu não vou me deter aqui em todo isso daqui, porque na minha palestra até vou mencionar um pouquinho sobre isso, mas o ponto que eu quero chamar a atenção e que é o que os palestrantes chamaram a atenção também ao longo da semana é Lean é uma filosofia de gestão que é baseada em conceitos, princípios e ferramentas, né, que vieram lá do sistema Toyota de produção e que visam basicamente eliminar sistematicamente o desperdício e agregar valor para o cliente. É importante dizer que o cliente aqui é visto como cliente interno e o cliente externo, isso também foi mencionado ao longo das palestras, e mais do que isso, um outro ponto muito importante que permeou todas as palestras da semana, a questão do engajamento dos colaboradores para que a gente possa alcançar esses objetivos maiores. Então, isso é muito importante, pessoal. O Lean não pode e não deve ser aplicado por um departamento somente da empresa ou um departamento de melhoria contínua ou algo do tipo. Isso não vai funcionar. Ele pode sim ser liderado por um departamento ou por algumas pessoas, mas ele deve fundamentalmente envolver, engajar as pessoas que participam dos processos, uma vez que são elas que detêm o conhecimento a fundo dos processos que executam. Então, esse é um ponto fundamental: engajamento, colaboração e, principalmente, conhecimento da filosofia. Saber do que se trata, quais são os conceitos básicos, para que aí sim a gente possa fazer uma implementação consciente e não somente uma aplicação isolada de uma ferramenta ou outra. Então, inclusive, fazendo até um gancho com esse curso que eu acabei de mencionar, ele vai justamente ao encontro dessa ideia, que é dar a vocês a oportunidade de conhecer melhor o assunto, de entender quais são as bases, qual é a rocha ali onde essa filosofia está assentada. Vocês vão aprender isso de forma muito prática, eu vou mencionar, claro, existem os componentes teóricos, mas vou dar exemplos práticos para vocês, para ilustrar esses conceitos e facilitar o entendimento. Porque a partir do momento que vocês entenderem, eu tenho certeza que a aplicação vai ficar muito mais fácil. Outro ponto que eu chamo a atenção, que também apareceu ao longo de todas as palestras, é a colaboração. Colaboração não somente dentro da empresa, porque isso poderia ser entendido até mesmo como obrigação, a ideia de as pessoas colaborarem na empresa em que trabalham. Eu sei que muitas vezes isso pode não acontecer, mas isso seria quase que o dever de casa. Mas a colaboração que eu coloco aqui é a colaboração da empresa com os agentes com que ela se relaciona, sejam fornecedores, empreiteiros, ou seja, com a cadeia. A gente sabe que a cadeia da construção é uma cadeia fragmentada, ainda existe muito a visão de silos, né? Onde cada parte do processo faz o seu e passa para frente, mas a visão Lean é uma visão de integração. A gente quer que essas partes se integrem, porque entendemos que o trabalho em conjunto é o que vai promover o resultado que a gente espera, o resultado expressivo, aquele que a gente não consegue fazendo apenas sozinho. Então, isso é muito importante colocar. Chamo atenção aqui, dou um exemplo, a Deísa comentou isso na quarta-feira. Por exemplo, um caso prático disso é a iniciativa da Andrade Gutierrez de ter um programa de inovação aberta, por exemplo, de estar convidando empresas de fora, startups, para ajudá-los a resolver as dores que a empresa tem. Então, essa é uma iniciativa. Mas não é a única. Serrolim também colabora bastante com seus parceiros, a Hype, a Tech Verde também, o Felipe mencionou isso ontem, inclusive a questão da colaboração nesse momento de projetos especiais, onde ele disse que, às vezes, o pessoal não mede esforços para ajudar a empresa a cumprir os seus compromissos. Então, isso é um ponto muito importante. Faço a provocação. Na sua empresa, vocês têm colaborado, interagido com o ecossistema do qual vocês fazem parte?
Se não tem, procurem fazer isso, procurem entender. Hoje existe um movimento também de inovação muito interessante acontecendo no país. Eu participo aqui em Curitiba de um grupo, lá em Londrina também, no interior do Paraná, a ICOM tem um grupo muito interessante de profissionais dedicados e comprometidos em melhorar o setor, porque a ideia é que se o setor melhorar, todos que estão nele inseridos também vão à frente. A filosofia Lean se alinha muito com esse propósito e a ideia de também trazer melhoria contínua vai através dessas integrações. Então, esse é um ponto também muito importante que eu gostaria de chamar a atenção. E, por último, eu poderia ficar falando aqui vários, né? Eu já falei da questão do conhecimento, da colaboração, a questão do respeito ao ser humano. Esse é um papel também que apareceu na palestra da Serrolim, da Hype, da Andrade Gutierrez e também ontem na palestra do Felipe. O Lean, ele valoriza, respeita muito o ser humano. Eu vou mostrar aqui depois na minha apresentação uma representação da filosofia Lean, através de uma casa chamada Casa Toyota, Casa Lean. E dentro dessa casa, nós temos ali as pessoas. Então, sem as pessoas, a gente não consegue promover a transformação que o Lean se propõe. Então, é muito importante a gente ter respeito, engajar as pessoas, saber entender qual que é o papel das pessoas dentro da organização, o papel em termos de melhorias, de colaboração, enfim, é muito importante ter o ser humano no centro desse movimento, dessa mudança. E aí eu falo aqui, já finalizando essa primeira parte introdutória, a mudança de mentalidade que a filosofia Lean promove. O Lean, fundamentalmente, ele é sobre pessoas que a gente muda o comportamento, se tornam resolvedores de problemas, enxergadores de desperdício, buscam criar valor para os seus clientes, sejam eles internos e externos, mas é fundamentalmente uma mudança de mentalidade, buscar mudar a mentalidade das pessoas para que daí elas possam agir em alinhamento com os princípios Lean. Então, isso é muito importante também, colocar as pessoas no centro e buscar alcançar esses objetivos que eu mencionei antes, redução de desperdício, agregação de valor, através do engajamento das pessoas que participam do processo, tá bom? Mais uma vez, obrigado aí a todos os palestrantes, obrigado a todos também que participaram aqui da jornada. Eu vou partir agora para a minha palestra. Como eu disse, a ideia hoje é mostrar justamente, a gente também está passando um momento muito interessante, né, de muita tecnologia promovida dentro da indústria, e a gente sabe que essas tecnologias são, sim, muito bem-vindas, mas, principalmente, é muito importante a gente entender primeiro os processos, saber se os processos estão enxutos, já foram, vamos dizer assim, melhorados, para evitar de automatizar desperdício. Eu estava até um dia assistindo aqui um outro colega falando sobre uma live falando sobre a questão de indústria 4.0, e se falava muito sobre essa questão do cuidado que tem que se ter em automatizar determinados processos, sem antes procurar entendê-los, analisá-los e ver se tem alguma oportunidade de melhoria. Para daí sim, num segundo momento, a partir do processo já todo refinado, otimizado, a gente consiga aí obter eficiência através da automatização. Mas eu vou mostrar aqui também, durante a apresentação, como que isso se ilustra. Bom, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Lembrar também que vocês podem enviar as perguntas, qualquer dúvida, já vai colocando no chat. Hoje eu estou aqui, vou fazer a palestra, assim que terminar eu já corro ali para o chat e a gente vai bater um papo sobre o que vocês tiverem dúvida, seja da minha palestra ou seja das palestras das outras pessoas, dos outros palestrantes, tá bom? Vamos lá. Beleza? Só vou... Beleza, muito obrigado. Bom, esse é o tema que eu me propus hoje a trocar com vocês aqui informações sobre o papel, a gente está vendo aqui o papel da filosofia Lean Construction na integração de pessoas, processos e tecnologia. Então, como eu disse, a gente tem o Lean como um elemento norteador das ações que vão reger essas três partes aí que eu estou apresentando, tá? Antes de entrar diretamente na apresentação, muitas pessoas já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu vi também que tem muita gente nova se inscrevendo. Agora há pouco até teve uma pessoa que se inscreveu para assistir, faz 1 minuto até, eu acabei de ver, para assistir a jornada. Eu sou engenheiro civil, sou formado aqui no Paraná, na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Fiz o meu mestrado na Federal de Santa Catarina, na UFSC, e tive uma experiência muito legal na implantação das ferramentas, conceitos e ferramentas Lean em empresas aqui do Brasil e também do exterior.
tive também o privilégio e a sorte de ter trabalhado com grandes mestres aí ao longo de minha formação. E posso citar 3 aqui, dos quais eu estive diretamente ligados. Faço questão, inclusive, de fazer isso. Primeiro, o professor Ercílio Tomirota, sensacional professora da Universidade Estadual de Londrina, que faz um trabalho brilhante, continua até hoje envolvida no ecossistema de inovação, foi quem me apresentou a filosofia nos idos aí de 2002, talvez até um pouquinho antes, mas eu sempre coloco 2002, porque lá eu tenho certeza. Depois, tive a chance de fazer o mestrado do professor Luiz Fernando Heineck, grande referência no Brasil, mestre aí de muitos mestres, que tem um conhecimento gigante sobre o tema, entre outros temas, mas que me provocou também muito e me trouxe muito conhecimento nessa área. E, por fim, os últimos quase 10 anos, né, eu fui para a Inglaterra em 2010, em busca de um sonho antigo, aí, que era fazer um doutorado e também, por que não, morar fora do país e obter uma experiência lá fora, e pude trabalhar por quase 9 anos ao lado do professor Lauri Cosquella. O professor Lauri Cosquella, para quem não conhece, é o criador, aí, um dos criadores desse movimento Lean na construção no mundo. Ele é autor do paper seminal na área, o relatório número 72, chamada Aplicação da Nova Filosofia de Produção na Construção. Então, o professor Cosquella teve essa sacada de olhar o que era feito na indústria e adaptar esses conceitos através de princípios, de novos conceitos mesmo, para a construção. Foi o ponto de partida ali em 92, se criou ali um grupo, né, o IGLC, né, o International Group for Lean Construction, que hoje qualquer um pode acessar aí no www.iglc.net. Lá vocês conseguem ver, ter acesso a todas as publicações, os artigos que foram sendo realizados aí desde 92 até o último ano. Lembrar também, de aproveitar para dar um recado, que o IGLC vai acontecer agora também, por conta da pandemia, vai ser um evento online. Tem informações também no meu Instagram, para quem tiver interesse. Tá bom? Então, tive essa chance de trabalhar com o professor Cosquella, fiz meu doutorado com ele é meu supervisor de doutorado, então foi um grande aprendizado, assim, para coroar, vamos dizer, esses 15 anos, aí mais até, dá mais um pouco, inclusive, de experiência no tema. Tive a oportunidade de trabalhar também em 2 empresas de muita inovação e que sempre estiveram ligadas. Esse é um outro ponto que eu acabei esquecendo de mencionar, das empresas que participaram aqui ao longo da semana, um contato muito interessante com a academia. Então, posso até dizer que talvez eu tive sorte com isso, desde a primeira empresa lá em Londrina, na CGE Engenharia, do Gerson Guariente, outro grande empresário aí do setor, que sempre esteve ligado com a universidade. A gente tinha um projeto de pesquisa, onde eu tive esse primeiro contato ali com o Lean. Depois fui para a Serrolim Engenharia, onde eu fiquei quase 5 anos, trabalhei lá como coordenador Lean e gerente de produção, também outra empresa que está intimamente ligado aí com a indústria. E, por fim, na Jacobs UK. A Jacobs é uma multinacional que possui mais de 50 mil colaboradores, com faturamento aí da ordem de bilhões de dólares, mas que também investe bastante em tecnologia. Então, acho que fica uma mensagem aqui para quem é empresário, mesmo estudante ou profissional, é importante conectar o que a gente faz na prática com o que vem sendo feito na academia. Busquem esse contato, tem muita gente boa na academia, basta aí saber o que anda acontecendo, tá bom? Bom, acho que era isso. Hoje a SK Consultoria é a empresa que eu retornei faz 1 ano e meio praticamente. Montei essa empresa que presta consultoria, treinamentos, cursos e eventos desse do tipo. Tem um portfólio ali de algumas empresas que eu já venho atendendo desde que retornei ao Brasil. Então, quem quiser mais informações, é só acessar www.sergiokemer.com ou ir na minha página do Instagram, que vocês conseguem mais informações sobre isso. Tá bom? Vamos em frente. Sem mais delongas, eu vou entrar aqui na minha apresentação a um ponto que eu chamo de nivelamento do conhecimento sobre a filosofia. É muito importante a gente voltar às raízes para entender o que a gente vai falar aqui agora. Então, a questão do processamento, isso aqui é uma história interessante, que eu vou até contar para vocês bem rápido. O professor Cosquella me contava isso, não sei se vocês sabem, mas antes dele trabalhar com Lean Construction, ele trabalhava com robótica. E quando ele trabalhava com robótica, ele colaborava bastante com o pessoal de eletrônica. E uma vez, conversando com o pessoal de eletrônica sobre a questão da robótica, implantação em canteiros, o pessoal da eletrônica fez um comentário muito interessante junto a ele. Professor Cosquella, por que você não procura, ao invés de automatizar os processos, por que não primeiro buscar simplificar e melhorar esses processos? Então, simplificar e melhorar. Essas são 2 palavras importantíssimas aí dentro do vocabulário Lean, que ficaram na cabeça dele. E principalmente a questão do processo. Ele foi entender o que é um processo. E aqui nessa figura eu já vou construindo, enquanto eu falo, essa visão de processo como uma visão de transformação, como a gente está vendo, ou decomposição também de processos e subprocessos, a gente pode referir isso
numa obra, como, por exemplo, a estrutura em lajes, pilares e vigas, mas, fundamentalmente, o que eu quero mostrar aqui, a visão tradicional de processo, mostra somente as atividades que a gente chama de atividades que agregam valor, ou seja, eu transformar matérias-primas num produto acabado. Vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, a alvenaria, quando o pedreiro está colocando bloco sobre bloco, aquilo seria uma atividade que agrega valor. No entanto, nos estudos do professor Cosquela, ele percebeu que um processo, na verdade, ele é muito mais do que isso, não é somente a transformação, ele é composto de um fluxo, na verdade, de etapas que vão desde o movimento, movimento, espera, inspeção e assim por diante. E essas outras atividades, que aqui nessa figura que vocês veem estão em azul, essas são atividades na visão Lean que não agregam valor. Então, essa é uma importante dissociação, uma diferente maneira de enxergar o processo. Claro que também existem os desperdícios, né, ligados a rejeitos e retrabalhos, mas essas outras etapas que acabam acontecendo ali no meu processo, muitas empresas acabam ainda não dando tanta atenção. E o Lean, mais do que tudo, é uma nova maneira de entender os processos. E aqui, esse slide se propõe exatamente a isso, de mostrar para vocês que não basta só olhar o momento que o pedreiro está colocando bloco sobre bloco, ou o faxineiro executando sua fachada, o instalador, sua instalação, o carpinteiro, sua forma. A gente tem que prestar atenção no processo como um todo, né? Dentro da empresa. Isso a gente vai para o Lean Enterprise, né? A gente pode, inclusive, olhar para a cadeia de valor de forma mais abrangente. Mas mostrar, então, que existe essa diferenciação e ela é importante de ser feita aqui logo no início. Bom, o relatório do professor Cosquela que eu comentei é um relatório chamado Aplicação da Nova Filosofia de Produção, e existe nesse relatório os famosos 11 princípios para a gestão dos processos. Eu não vou me deter aqui nele, porque a ideia não é ficar uma aula sobre esse assunto específico, mas sim mostrar que existem princípios, existem maneiras, ou nortes, aí, vamos dizer assim, para quando a gente está fazendo a gestão do processo, a gente precisa estar observando, ou seja, eu estou reduzindo a parcela de atividades que agregam valor, eu procuro reduzir o tempo de ciclo, eu tomo conta da variabilidade, esse é um conceito fundamental dentro da filosofia Lean de gestão. Então, a variabilidade, como que eu trato, né? Eu sei o que é variabilidade, então é muito importante entender esses princípios para ele nortear as nossas ações práticas, tá certo? A simplificação, a gente comentou bastante disso ontem na palestra do Felipe, né? A industrialização, promovendo a simplificação através da redução do número de passos ou partes, o aumento da transparência do processo através de determinadas ferramentas, a introdução da melhoria contínua. Esse é um ponto muitas vezes falado por muitas empresas, mas quando a gente vai a campo e procura ver em detalhes o que vem sendo feito, dificilmente a gente encontra ali alguma iniciativa que conecta esse princípio com ação prática. Mas, enfim, benchmarking também muito importante, comentado, acho que ontem também na palestra do Felipe, na palestra da Deísa, do Alexandre, da Luísa também. Enfim, são princípios importantíssimos que estão nesse relatório. Quem quiser, inclusive, ter acesso a esse relatório, é só entrar em contato comigo, que eu posso também mandar para vocês. Outro ponto que é importante mencionar, já que a gente falou de ferramentas, está falando de princípios e conceitos, existe uma hierarquia entre eles, né? Muitas empresas acabam, sim, iniciando a sua implementação através do uso de algumas ferramentas, mas é importante mencionar que essas ferramentas estão subordinadas a princípios e esses princípios a alguns conceitos. Os conceitos básicos, como eu disse, até na definição de Lean que eu dei logo no início, que é reduzir desperdício e agregar valor, estão ali, como os conceitos principais, né? Questão de fluxo contínuo, o Kaizen, palavras japonesas, no caso aqui significando a melhoria contínua. Esses são os conceitos que vão nortear aí a nossa aplicação, a implementação no campo. Qual que é o sentido, qual que é o objetivo dessa figura que eu trago para vocês? Para vocês terem um cuidado. Cuidado, a gente pode, inclusive, iniciar a implementação com algumas ferramentas, mas é muito importante conhecer os conceitos, saber o que aquela ferramenta está trazendo em relação aos conceitos. Por exemplo, se eu aplicar o Last Planner System, famoso sistema de planejamento e controle da produção, utilizado no mundo todo e com sucesso, o que ele traz? Ele traz a estabilidade. Sem a estabilidade, eu não consigo partir para a aplicação de outras ferramentas, outros princípios, como, por exemplo, eu quiser aplicar o Just-in-Time, eu não consigo aplicar o Just-in-Time se eu não souber o Time. Então, o Last Planner, não sozinho, claro que existe, eu poderia mencionar a padronização, o projeto, o sistema de produção, todos eles aí contribuindo para o alcance da estabilidade, que é o pré-requisito para a gente alcançar fluxo contínuo, just in time, e aí sim conseguir, por exemplo, reduzir
desperdícios por estoques. Então, é uma combinação, entender como essa combinação é feita é fundamental. É isso que eu vou comentar com vocês nesse curso de Introdução ao Lean Construction. Por isso, se vocês ainda têm uma dúvida como isso é feito, faça parte desse curso que vocês vão achar bem bacana e ver a conexão que existe entre ferramentas e, como eu disse, fazer uma implementação consciente e que dê resultados. Ao longo do tempo, várias pessoas, vários didáticos, professores da área, profissionais, buscam organizações, nesse caso a Lean Institute Brasil, né, baseado aí, essa figura, acho que originalmente ela veio até do Lean Enterprise Institute, mas basicamente o que ela busca aqui é uma maneira didática de representar essa filosofia que a gente está chamando aqui de filosofia Lean. Então a gente vê, eu acabei de comentar sobre a estabilidade, que a base da casa aqui nós temos a estabilidade conseguida através de uma série de iniciativas, eu mencionei 3 delas, mas que ela forma a base da casa. Isso é muito importante para a gente conseguir atingir os objetivos que estão ali no telhado, se vocês olharem, que é a qualidade, melhor qualidade, o menor custo e o lead time mais curto. Do lado esquerdo, a gente tem ainda na base, né, a gente vê aqui também, perdão, o trabalho padronizado como um elemento importantíssimo, né, eu não consigo obter melhoria sem ter o trabalho padronizado, eu preciso de uma referência, preciso estar olhando para alguma coisa, ter algum padrão para poder melhorar sobre ele. Do lado direito, eu tenho ali o Kaizen, a melhoria contínua, e aí é o pilar do Jidoka. O pilar do Jidoka, que é o pilar também conhecido, o pilar da autonomação, da autonomia aos operários, para que eles possam parar a linha, o operário e as máquinas, para que eles possam parar e notificar problemas. Na empresa Lean, a gente sabe que problema não é visto da maneira tradicional, aquela maneira de culpa, colocar problema nas pessoas, culpa nas pessoas por terem realizado um problema. Pelo contrário, a gente quer entender os problemas para que a partir deles a gente possa melhorar. Então, esse é muito importante ter esse pilar aqui, que é um pilar muito ligado à qualidade, tá certo? Do outro lado, por sua vez, a gente tem aqui o Heijunka, outra palavra japonesa, significa nivelamento, eu executar em lotes menores, nivelados, para poder obter fluxo contínuo, ter o tempo táxi, né, o tempo conforme a demanda de produção. O sistema puxado também, ao invés de sistema empurrado. De novo, eu não vou entrar em detalhes em cada um desses conceitos, porque senão a gente ficaria aqui por um bom tempo falando somente disso. E o just in time, que é esse pilar muito importante também, de fazer só o necessário quando necessário. Mas lembrando que para eu adotar o just in time como pré-requisito, eu preciso ter a estabilidade conseguida das formas que eu já mencionei. E os objetivos no topo da casa, como tem ali melhor qualidade, menor custo e o lead time mais curto. Essa casa é uma casa, como eu disse, foi criada ali no Lean Institute, lá nos Estados Unidos, tem a versão aqui já traduzida para o Lean Institute Brasil, mas ele tem uma adaptação, uma reinterpretação que eu gosto bastante, e aí eu vou fazer referência a um livro de um grande mestre que eu já mencionei aqui, perdão, do professor Heineck e também dos engenheiros Francisco Eugênio Montenegro da Rocha, Pedro Eduardo Pereira e Madalena Osório Leite. Eles escreveram 2 livros, depois eu vou colocar para vocês, eu sei que está pequenininho aí na tela, mas são 2 livros muito interessantes, que é uma coletânea, uma de introdução aos conceitos Lean e a outra de aplicação desses conceitos na construção civil. Eles fazem uma reinterpretação dessa casinha, onde eles colocam, a gente já vê ali na base da casa, uma diferença com a inclusão da base tecnológica. Seria, no caso da construção civil, o domínio da técnica, que é muito importante também. Apesar da gente falar de Lean e estar preocupado com a questão de ciclo, fluxo, ritmo e todos os elementos que eu já mencionei, e os outros palestrantes também mencionaram ao longo da semana, é importante dominar o básico da nossa área, do nosso contexto, ou seja, prumo, esquadro, enfim, todas as questões técnicas, FCK, enfim, resistência dos materiais, dominar essa base é importante também dentro do contexto da construção. Eles colocam ali a questão da transparência também, com outro ponto, se a gente comparar com outra casa. No pilar da esquerda do just in time, fica muito ligado à questão do planejamento, ou seja, eu consegui obter estabilidade, consegui alcançar o just in time através do planejamento. A gente vai ver que o Last Planner ele tem um papel muito interessante, muito importante nesse sentido. E no pilar da direita, o Jidoka, a gente tem ali a questão da qualidade que eu já mencionei. No topo da casa, a questão de custo, velocidade, qualidade, mas também flexibilidade e inovação. Muito legal também a questão da inovação. A gente hoje é um tema, uma palavra aí bastante propalada na indústria. Entender que Lean, sim, é inovação. É uma inovação incremental. Alguns autores até dividem a inovação incremental, adjacente, disruptiva. O Lean seria parte dessas inovações incrementais, aquelas que são feitas no dia a dia, por esse exército
de resolvedores de problemas que a empresa Lean deve ter, tá certo? Então, a gente fazendo essas inovações incrementais, vai dando ali, vamos dizer assim, motivação para a gente buscar, inclusive, as inovações disruptivas, que são aquelas que dentro do portfólio de inovação da empresa fazem parte de uma parcela menor. Alguns estudos mostram, inclusive, que alguns especialistas falam que no portfólio de uma grande empresa, as inovações incrementais representam 70%, 80%, enquanto as disruptivas seriam ali em torno de 10%, 20%, ou talvez até menos do que isso. Mas, enfim, essa é uma introdução aqui para a gente dar uma nivelada um pouco nesses conceitos, mas principalmente para levantar esse ponto, até em respeito aos palestrantes que passaram por aqui essa semana, de mostrar que conhecer os conceitos é fundamental. Tá? Lean não é uma caixa de ferramentas, não é o software, não é uma certificação, é mais do que isso, é uma filosofia de produção, uma filosofia de gestão, baseada nesses conceitos, princípios e ferramentas que visa reduzir desperdício, agregar valor através do engajamento dos colaboradores, das pessoas, das empresas, de todos que participam do processo. Bom, eu vou passar para um estudo de caso aqui, eu prometi para vocês que ia mostrar, já que a nossa ideia hoje é mostrar a filosofia Lean com um papel de integrador de pessoas, processo e tecnologia, um case da Skanska. Para quem não conhece, a Skanska é uma multinacional, é uma empresa sueca, mas que atua, tem obras aí, projetos no mundo todo, e que investe bastante em tecnologia e também na melhoria de seus processos. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos seus gerentes há alguns anos atrás, em um dos EGLCs, um dos encontros aí de Lean, e a gente conversava, ficou muito amigo e conversava bastante sobre isso. E nessas conversas, ele me passou aqui a maneira como eles fazem, e eu achei muito legal de compartilhar com vocês, que é a implementação do que eles chamam hoje ali de Virtual Design and Construction, né? Um projeto de construção virtual. Então, eu vou mostrar para vocês como que essa empresa aplica, mas lembrar que a empresa também se pratica a filosofia Lean e que essa implantação desses elementos que eu vou mostrar, sejam eles mais ligados à tecnologia, ao processo, está, sim, subordinada aos princípios, aos conceitos Lean. Primeiro, definiu como eles entendem, né, a questão da Virtual Design and Construction, também o VDC, né, o VDC, que seria uma estrutura de trabalho para projetar, planejar e executar projetos de construção, usando princípios, métodos e ferramentas colaborativas modernas. Aqui já tem uma palavra muito legal que apareceu ao longo da semana bastante, que eu chamo a atenção de novo, que o Lean vai estar muito conectado com esse tipo de comportamentos, a questão da colaboração. É fundamental hoje em dia para a gente poder trabalhar nesses projetos complexos, estar colaborando sozinho, aquela maneira toda especializada, onde ninguém fala com ninguém direito, a gente sabe que não funciona. Primeiro ponto, controle do processo, está ali no topo, em cima ali a gente tem 3 elementos ali embaixo, planejamento, as reuniões e a tecnologia, mas no topo ali a gente já vê que tem os objetivos do cliente, ter clareza, quais são os objetivos do cliente, quais resultados ele espera, né? O que é valor para o cliente. Então aqui já, de novo, usando a filosofia Lean para integrar o que eu chamei de pessoas, processo e tecnologia. Objetivos do projeto também, qual que deve ser a performance do time para ter sucesso? Como que eu sei se eu estou indo bem ou não? Então é importante ter claro isso logo no início. O que é valor? Isso é um conceito Lean muito importante. Quem é o cliente e o que é valor para esse cliente? Em termos de planejamento, a ferramenta mais utilizada hoje no mundo, creio eu, dentro das empresas que praticam a filosofia Lean, é o Less Planner System, planejamento hierarquizado, em longo, médio e curto prazo. A gente tem aí outras etapas, né, de aprendizado, o plannings, mas enfim, é um planejamento colaborativo que faz muito sentido dentro dessa lógica que eu estou comentando. As reuniões, o conceito aí das big rooms, né, as salas onde a gente consegue colocar o time todo de projeto para que eles possam colaborar e utilizar ali a ideia da engenharia simultânea. Então, eu vou mostrar isso através de um vídeo logo na sequência. E, por último, o tripé aqui, a parte da tecnologia, não é uma surpresa para ninguém que vai aparecer, que é o Building Information Modeling, que é o BIM, o famoso BIM, que também está colocado aqui na apresentação, a gente vai ver. Eu vou mostrar para vocês agora é um vídeo, estou mostrando aqui, um vídeo que representa essa abordagem, né, que a empresa, que a Skanska tem adotado em seus projetos na prática. Então, a gente está vendo aqui, esse é o meu grande colega, Roar Foss, que trabalhava, inclusive, na Skanska, hoje já está em outra empresa, mas que está basicamente ali naquela uma reunião de projeto, todos os projetistas ali trabalhando. A primeira etapa da reunião, ele está ali em frente ao quadro, você vê que são técnicas simples, post-its, ele está checando com o pessoal se eles cumpriram as tarefas que eles mesmos se comprometeram a fazer na reunião anterior. Então, essa é a primeira parte da reunião, checar o que foi feito e o que não foi feito. E aquilo que não foi feito, o que ele faz? Ele convida
essas pessoas, os profissionais, a vir até o quadro, como vocês estão vendo, para alterar ou reposicionar essas atividades. Então, existe ali que é onde acontece a mágica, né? A colaboração, a cooperação entre as partes, entender o que eu não posso mexer o post-it, né? Cada disciplina tem uma cor de post-it, cada um pode mexer somente na sua tarefa, para ele mexer do outro, ele tem que negociar. Então, existe um aspecto de negociação, de colaboração muito forte. E também de gestão visual. A gente está vendo ali que o uso de post-its é uma maneira muito visual e simples, né? A gente falou de simplificação, então é uma palavra que traduz também muito, resume, sintetiza a ideia ali, é a simplificação. Os post-its trazem isso. Feito essa análise ali das atividades que tem na agenda, ali da semana passada e também o que vai ser feito em diante, o facilitador apresenta o que vai ser discutido naquela reunião, em termos do projeto, né? Uma reunião de projetos, lembramos isso, e é a ideia, aquilo que eu comentei, tem uma reunião de engenharia simultânea, com o uso da tecnologia. Então, a gente está vendo aqui, eles dividem em grupos, cada grupo vai estar ali à frente da sua tela, onde eles estão usando aí sim os modelos BIM para poder resolver questões de projeto. Então, a gente está vendo aqui muito disso que eu falei, a questão da integração de pessoas, de tecnologia, mas fundamentalmente através do uso de um processo bem definido. Esse processo alinhado aos conceitos e princípios Lean. Então, é dessa forma que eu entendo que é a melhor forma da gente aplicar essas tecnologias de forma integrada dentro de um processo que se submete a conceitos sólidos, conceitos robustos, como a gente sabe que a filosofia Lean faz parte, né, do que ela possui. Então, esse é um exemplo prático. Vou mostrar depois ali alguns resultados disso daqui. Passando, bom, de novo, questão também de integração, né? Eu vou repetir bastante essa palavra, tá, pessoal? Não fiquem bravos comigo, mas ela é importante. A integração das partes que participam do projeto é um elemento fundamental numa empresa Lean. Algumas empresas ainda pergunto, bom, o pessoal da obra, eles participam da etapa de projeto? Ainda a gente sente que ainda é uma participação tímida. Quando existe ainda a participação tímida, precisa integrar. A visão Lean é que a gente precisa ter um envolvimento, BIM também, né? Quem trabalha com BIM, está nos assistindo, sabe que esse envolvimento antecipado dos diversos aí, agentes que trabalham dentro do projeto, sejam eles da construção, até mesmo da manutenção e operação, tem que vir para a etapa ali de concepção do produto. Integrar. O Felipe ontem, inclusive, falou muito disso. Integração. O Pedro, também da Tec Verde, fala muito isso, bate muito nessa tecla. Integração do produto, né, do projeto com a produção. Aqui o Less Planner sendo utilizado, ferramentas visuais simples, pode ser utilizado ali um software para fazer isso. A gente até mencionou alguns aqui, foi mencionado o Prevision, o Agilinho ao longo da semana, mas posso também utilizar os post-its para dar mais, para ficar mais claro, mais transparente. Mas a tecnologia também, sim, pode ser utilizada. Aqui um outro exemplo, um vídeo aqui também mostrando a questão do uso de ferramentas simples e visuais para o planejamento, aqui planejamentos de fase, os chamados pool plannings, onde se tem ali uma determinada etapa da obra, por exemplo, execução das fachadas, alguma etapa específica, uma siderúrgica, ou, enfim, qualquer etapa da obra, a Deisa comentou muito sobre isso também na palestra de Andrade Gutierrez, sobre os planejamentos de fase, os pool plannings, se preparar, né? Como que eu entro em campo? Então, trazendo as pessoas que vão participar do processo, colaborando, integrando, interagindo de forma muito disciplinada dentro de um processo estabelecido, de uma rotina de planejamento, do planejamento Lean, né, que a gente chama. Passando mais à frente, alguns indicadores importantíssimos, um deles, o PPC, que mede a qualidade do planejamento. Então, isso é importante, às vezes muitas pessoas acabam confundindo qual que é a função do PPC. O PPC é um indicador de qualidade do planejamento. Será que eu estou sendo bom em planejar? Ele mede ali, a gente consegue ver a variabilidade, né? E aqui, variabilidade entendida, foi legal, a gente teve uma discussão também muito bacana com a Deisa na quarta-feira sobre a questão de se colocar TACT ou não TACT, mas ela falou, olha, a gente prioriza principalmente o fluxo, primeiro o fluxo, e depois, se puder tactear, né? Ou seja, ter volumes constantes e ritmos constantes para as diversas frentes, muito bom, melhor. Mas se não tiver, que pelo menos o fluxo seja contínuo. E a gente mede, sem o indicador, o PPC ele é medido pela divisão, né, do número de tarefas concluídas 100% na semana, pelo total do número de tarefas planejadas. A gente consegue saber se há uma variação entre essa quantidade que foi efetivamente realizada e aquilo que foi efetivamente planejado. Então, é muito importante medir essa variação.
Vamos partir aqui para a questão aí as reuniões de engenharia simultânea. Esse slide é muito legal, porque houve um comentário de um dos engenheiros que eu acho muito bacana, que eu acabo de colocar aqui agora na tela, que é o quê? Nós levamos apenas 5 minutos para resolver um assunto que levaria 20 e-mails. É muito comum, pessoal, quando se trabalha em silos, onde a informação vai e volta de um lugar para o outro e até se resolver aquele assunto, demora-se muito. Então, essa ideia de fazer uma reunião onde trazem todas as pessoas, elas trabalham ali nessa ideia de engenharia simultânea, é muito legal, muito importante. E sempre, de novo, a ideia da palestra é falar sobre essa integração de processo, pessoas e tecnologia. Essa foto sintetiza muito bem essa ideia. Aqui, de novo, detalhes, né? Alguns detalhes, as big rooms, layout da sala em U, estimulando a colaboração, o uso de diversas telas para que a gente possa também não ter aquela reunião onde 2 pessoas ali estão discutindo um assunto e 8 pessoas estão desengajadas. Então, também está preparado, muita gestão visual. Notem ali ao fundo, na figura de baixo, tem os post-its ali também colocados para quem quiser verificar o planejamento. E aqui, de novo, a questão da integração, que eu falei para vocês que ia comentar demais. A integração, a gente vê aqui o pessoal com essas calças laranja, o pessoal da obra, vindo até o escritório, o pessoal do escritório também na obra, vê esses escritórios, essas big rooms, formadas dentro do projeto, principalmente nos grandes projetos, onde há essa colaboração direta entre o pessoal de projeto e produção. Então, essa aqui é a ideia. E, por fim, a plataforma BIM, aí, como um meio muito importante de auxiliar, a gente sabe até aqui, né, até coloquei aqui embaixo, BIM é mais do que 3D, acho que muita gente já sabe disso, é a ideia da gente fazer a gestão da informação, né, nas suas diversas formas, seja no 4D, com cronograma, 5D, com custos, hoje tem vários outros Ds aí de sustentabilidade, segurança, enfim, mas utilizar ela como um meio para atingir determinados objetivos. Faço apenas uma observação que o BIM, a gente tem que ter claramente definido no início qual que é o objetivo a gente quer alcançar com ele, para evitar depois de ficar se batendo ali, ou só pegar a tecnologia, todo mundo está usando, eu vou usar também. Bom, tudo bem, mas para quê? O que eu quero alcançar? Essa pergunta é fundamental, tem que ser feita logo no início. Aqui também os quiosques BIM, né? Quer dizer, dar condições, se eu quero integrar a produção, eu tenho que levar o modelo, por que não levar o modelo até o canteiro? E aí, no canteiro, eu dar condições para que as pessoas possam consultar, então colocar esses quiosques e máquinas adequadas para que os modelos possam ser acessados por quem quer que seja. Aqui um exemplo prático do que eu já comentei, questão do BIM 4D, seria o uso dos modelos aliado aí ao variável, perdão, a dimensão do tempo, onde a gente pode, em determinadas obras, determinadas partes da obra, analisar o plano de ataque, saber qual que é a trajetória de execução, por exemplo, de fachadas, ou de uma determinada parte complexa da obra, como que eu vou fazer aquilo, como é a questão de segurança, o Felipe ontem comentava também, questão de segurança do trabalho, né? Começar a partir da segurança, fazer o planejamento a partir do ponto de segurança, então muito importante, o BIM pode contribuir também com isso. E o que é legal, e aí eu chamo a atenção de novo para o tema da palestra, que é a questão do Lean, como esse elemento integrador de pessoas, processo e tecnologia, a gente vê aqui uma reunião de planejamento, ou seja, dentro da lógica do Last Planner, uma reunião de médio prazo, onde o BIM está sendo trazido ali de forma natural, ou seja, para discutir restrições. Então, ele não é um modelo que está ali deslocado fora do processo. Ele tem o seu papel importante, mas ele fundamentalmente e essencialmente está dentro de uma rotina, dentro de um processo já estabelecido, e esse processo, sim, alinhado aos conceitos e princípios Lean. Indo à frente também, não é somente a questão do BIM, mas sim o uso de realidade virtual, também na ideia de agregação de valor, nesse caso aqui muito importante, a questão de customização de apartamentos, eu utilizar os óculos de realidade virtual para auxiliar o meu cliente a definir as especificações do meu apartamento. Aqui em Curitiba, por exemplo, não vou me lembrar o nome da empresa, também já tem esse uso dessa tecnologia, tem consultoras que nem aqueles apartamentos decorados estão fazendo. O cliente põe um óculos e, através ali da realidade virtual, pode fazer a escolha dos seus acabamentos. Então, é muito interessante. Essa mesma realidade virtual pode ser utilizada também nas reuniões de projeto. Aqui tem uma foto que simboliza isso. E outro ponto, agora já chegando próximo ao final da minha apresentação, é a questão do treinamento interno e a conexão com a academia. Eu mencionei isso logo no início, a questão das empresas de ponta estarem sempre conectadas à academia. Então, isso é um fator muito importante. Essa empresa, a Skanska, eles desenvolveram um programa de treinamento junto com a Stanford University, ou seja, lá no centro o chamado CIFE, Center for Integrated Facility and Engineering, que trouxeram os professores dentro da empresa para estar trazendo conhecimento e
colaborando com a empresa, entendendo quais são os desafios, né, explicando os conceitos. A gente já vê aqui um outro, isso é muito importante também, principalmente quem está assistindo, tem muito professor assistindo aqui os outros dias. Olha a maneira como a sala está organizada, os recursos, exemplos práticos, um ensino baseado em problemas, muito entendido, integrado com as práticas da companhia. Então, não é aquela sala tradicional, onde tem ali uma pessoa falando e 40 ouvindo. Eu sei que já existe aí um movimento de muitas pessoas já estão também mudando, está tendo uma discussão muito interessante nos grupos de professores sobre como se adaptar a essa nova realidade, mas aqui, esse aqui é pré-pandemia, né, já mostra uma outra maneira de se fazer isso, com muitas discussões, muitas reflexões, colaboração, tecnologia associada, a gente viu ali o professor ali escrevendo também ali na tela, aquilo já sendo depois enviado para os alunos, enfim, uma outra abordagem, uma metodologia moderna de ensino, que promove essa integração, e mais do que isso, né, a dissociação da ideia de ensinar e aprender. Eu acho que tem que a gente também, eu tenho muito esse cuidado, né, principalmente estou me promovendo a buscar ensinar, mas fundamentalmente a gente quer que as pessoas aprendam. Ensinar e aprender é um pouco diferente, ou bem diferente, então tem que estar ligado se realmente as pessoas estão aprendendo e não somente se a gente está ensinando. Então, isso é um ponto muito legal que eu achei dentro dessa apresentação. Alguns resultados, para fechar aqui já a minha apresentação, é a questão, eles mencionam na Skanska os planos mais confiáveis, eu consegui finalizar o meu projeto dentro aquilo que eu me comprometi, e se possível até melhor, né? O aumento do comprometimento dos envolvidos, isso é muito importante, sem as pessoas a gente não faz nada, então é importante comprometê-los e as empresas que trabalham com Lean promovem bastante esse comprometimento. O aumento da transparência dos planos, também a gente viu aqui diversos exemplos de transparência nos processos, gestão visual, então isso é muito, muito legal também mencionar. E, por fim, a redução de desperdício, que também está aí dentro dos conceitos principais, aí, a base aí do sistema Lean, certo? Considerações finais é justamente esse tripé, esse triângulo, onde eu mencionei aqui a integração de pessoas, processo e tecnologia, fiz inclusive um post sobre isso hoje, mas coloco aqui os detalhes, né? Questão das pessoas. Um outro aspecto de líder tem se formado, ou está precisando dentro das empresas, não aquele que adota aquela ideia de comando e controle. Hoje o líder é muito mais aquele que inspira as pessoas, mostra a direção, colabora com elas e, fundamentalmente, procura engajar quem está dentro da organização para promover tudo isso que eu venho falando aqui ao longo da apresentação. Em termos de processo, sim, a gerenciamento Lean, né, a entrega de projetos da forma Lean, a maneira Lean de se fazer isso. Existe também a questão da contratação, né, tem muito se falado no IPD, ou Integrated Project Delivery, a entrega integrada de projetos, também é muito importante. A questão dos objetivos, a validação desses objetivos e verificação, aquilo que eu mencionei no início, a questão de valor, saber claramente o que é valor para o meu cliente para poder entregar algo que sim se adequa, atenda esses valores. E a tecnologia, a gente não pode deixar de mencionar, eu estou mencionando aqui o BIM, mas poderia estar colocando outras diversas tecnologias que estão sendo utilizadas, mencionei realidade virtual também, como sendo ferramentas de suporte, né? E no centro aqui a gente quer alcançar benefícios, né? Realizar benefícios através dessas mudanças no processo, na adoção da tecnologia e principalmente no desenvolvimento das pessoas. Então, esse é o resumo do que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu fico à disposição aqui, agora já vou tirar o compartilhamento aqui da minha tela para a gente poder trocar ideias, tá bom? Esse aqui tem o site, você já tem na tela também, que é o www.sergiokemer.com, e no Instagram, @SergioKemer, vocês conseguem também ver os posts que eu estou mencionando aqui e também outras publicações ou vídeos, inclusive, que eu faço direto das obras em que eu atuo, tá bom? Vou tirar aqui agora e a gente parte direto para o nosso... Ok, bom, deixa eu voltar aqui. Hoje eu tenho que dar uma lidinha aqui nas perguntas que estão chegando. Só lembrar, tá, pessoal? Quem entrou aqui depois na apresentação, eu mencionei sobre a questão do curso de introdução ao Lean Construction, onde vai ser discutido os conceitos e princípios básicos, né, a base da filosofia. Mencionei isso logo no início. Então, lembrem, quem se inscreveu na jornada tem um desconto de 80%. O curso sai por menos de R$20, é um workshop, perdão. Falei novamente, o curso é um workshop de 3 horas, onde eu faço uma explanação dos conceitos e princípios básicos.
Para obter esse desconto, é só escrever ali no voucher de entrada, tem lá o link, já foi enviado para vocês, inclusive hoje no e-mail. Nesse link vocês colocam o voucher escrito Jornada VIP, que utilizando esse voucher, vocês conseguem obter esse desconto de 80%, tá bom? Então, super bônus aí para quem esteve até hoje assistindo a jornada. Comuniquem, comentem com seus amigos aí, que hoje também é Dia dos Namorados, muitas pessoas não estão aqui assistindo essa palestra, mas avisem as pessoas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, Jorge Araújo pergunta aqui se a live vai ser disponibilizada para a gente. Sim, na próxima semana, as lives, todas as gravações, né, das palestras, eu vou colocar no canal da SK Consultoria e Treinamento aqui no YouTube. Então, fiquem ligados aí, próxima semana as lives vão ser disponibilizadas. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui de perguntas. Deixa eu voltar. Bom, primeira pergunta aqui, deixa eu voltar aqui da Cecília Rocha. Olá, Cecília, tudo bem? Cecília é uma grande colega aqui, especialista em customização em massa, que hoje está desempenhando um papel muito legal lá na Austrália. Legal, Cecília, você está participando, eu tenho percebido que todo dia você está junto com a gente aqui. Muito obrigado pela participação. Cecília pergunta, bom, seguindo essa estrutura de conceitos, princípios, ferramentas, como você começa a implementação Lean em uma empresa? Ótima pergunta, Cecília, ótima pergunta. Essa pergunta eu creio que deve ser a pergunta de muitas pessoas. Como que eu começo? Tá? Bom, tem duas palavras aí que vão resumir para mim as grandes frentes para começar. Aprender e praticar. Aprender é importante, eu mencionei isso, inclusive estou promovendo aí um workshop de introdução aos conceitos, mas sem praticar também eu não consigo chegar no ponto que eu devo chegar para poder implementar a filosofia Lean. Então, o primeiro ponto, aprender, entender os conceitos e depois praticar esses conceitos. Em termos aí de implementação mais prática, olhando aí mais dentro da realidade das empresas, o ponto de entrada de muitas empresas, o ponto de partida de muitas empresas, tem sido através da produção, da aplicação do sistema Lean de planejamento e controle da produção. E por que é isso? Eu já vou me referir àquela casinha que eu mostrei da Toyota lá no início da apresentação, onde na base da casa eu tinha a estabilidade. O sistema Lean de planejamento e controle da produção, o Last Planner, né, que eu já mencionei aqui durante a apresentação, ele é um sistema que visa promover esse fluxo de trabalho previsível, a estabilidade, além, claro, do rápido aprendizado, ele tem outros objetivos, mas, fundamentalmente, o sistema Lean de planejamento e controle da produção, o Last Planner, ele vai promover essa base, a estabilidade. E essa estabilidade vai ajudar a empresa a alcançar outros objetivos nessa jornada de implantação Lean. Muito importante colocar também, pessoal, a gente viu aqui o Alexandre, né, comentando 15 anos, 16º ano de aplicação do Lean. Né? A Andrade Gutierrez, o seu 10º ano, se eu não me engano, Tech Verde, já há alguns anos, a Hype começando a sua jornada, mas todos eles cientes, inclusive a Hype mesmo começando, a Luísa deu um show aqui, falou muito disso, mostrando a consciência dela, sabendo que aquilo é uma visão de longo prazo. Então, o ponto de partida aí para muitas empresas, tem sido recomendado, através da produção, estabilizar os processos da produção e dali começar a construir aí, assim, outros objetivos e adotando outras técnicas, ferramentas, outros conceitos sendo colocados. Não quer dizer que precisa também esperar implantar uma coisa para daí começar outra. Algumas coisas a gente pode até começar a implantar em conjunto, mas é importante, o que eu observo, tanto aqui no Brasil como fora do país, assim, as empresas iniciando através da implementação do sistema Last Planner, justamente para promover a estabilidade, que é a base da casa, conforme eu mencionei no início da apresentação, tá bom? Então, essa é uma maneira, tá, Cecília? Mas, de novo, aprender e praticar. Gravem isso. Aprendam e pratiquem. Tem que praticar, tem que experimentar, vai errar, vai voltar, vai fazer. O Lean, inclusive, eu acho muito legal, nesse livro que eu mostrei, agora que eu estou aqui na tela cheia, vou mostrar de novo, ó, o livro do professor Luiz Fernando Reineck, do Eugênio Montenegro da Rocha, o grande pioneiro também na aplicação do Lean lá no Ceará, Pedro Eduardo Pereira, outro grande engenheiro que é bastante, sempre colocou o Lean muito à frente nas obras que participou, a Madalena também, Osório Leite, sempre implantou as ferramentas. Eles colocam aqui, esse livro é muito bacana, o outro também que faz parte dessa coleção, esse aqui, ó, que seria a aplicação dos conceitos Lean na construção civil. Então, eles colocam aqui algumas palavras que sintetizam
o pensamento Lean, tem algumas que eu posso citar aqui, como, por exemplo, simplificar, né? Melhorar, experimentar. A outra, perseverar. Então, tá ligado a isso que eu acabei de mencionar, né? Vai fazer, vai dar errado alguma coisa, volta, faz de novo, experimenta mais uma vez, colabora. Então, são várias palavras aí que sintetizam essa filosofia. Bom, a Cecília ainda colocou aqui um exemplo, né? Bom, começaria a partir de um conceito e um princípio associado, a partir da leitura, formação de colaboradores. Qual a sua sugestão? É isso, Cecília. É começar a partir, associar um conceito. Primeiro, ter noção, ter clareza de que conceito, por onde começar. Então, aquela casinha eu acho muito legal, porque ela mostra, a gente não vai começar a construir a casa pelo seu telhado, né, pelos objetivos. Então, na base da casa ali está a estabilidade. Como que eu construo estabilidade? Posso fazer um projeto, sistema de produção, posso adotar a padronização, mas posso sim começar estabilizando através do uso do sistema Less Planner, da aplicação do sistema Less Planner, que é o sistema de planejamento e controle da produção. Então, esse é um ponto de entrada. E aí faria, sim, lógico, um treinamento com os colaboradores da empresa, mas, de novo, praticar, colocar em prática aí os conceitos para poder alcançar os objetivos. Deixa eu colocar aqui, eu vou dar umas paradinhas aqui, pessoal, porque hoje estou lendo as perguntas, né? Hoje a gente está sem um facilitador aqui, eu estou dando uma olhadinha aqui no que vocês estão colocando, então vai dar um delayzinho, mas eu vou ler direitinho o que vocês estão perguntando. Publicações mais materiais sobre as práticas da Skanska. Boa pergunta, eu posso procurar. Eu não tenho aqui, eu sei que eles têm alguns papers, né, alguns artigos publicados. Bem lembrado. Eu acho que, dando uma olhada ali na página www, deixa eu colocar aqui para vocês, inclusive, ó, vou colocar aqui no chat, tá, pessoal? Se puder colocar para mim, Cássio, puder colocar, o Cássio, até falar, pessoal, tem uma pessoa que me ajuda bastante aqui no dia a dia, aqui nessa jornada, que é o Cássio, é um cara muito bacana aqui, que está me ajudando aqui nessa transmissão. Cássio, se puder colocar aí no chat para eles, por favor, a página do IGLC, né, é www.iglc.net, tá? IGLC de International Group for Lean Construction, que é essa organização aí que foi formada lá em 92, 93, e que até hoje, anualmente, realiza uma conferência para discutir os avanços teóricos sobre a filosofia Lean na construção e também os aprendizados através de suas aplicações práticas ao redor do mundo. Então, respondendo aí a pergunta se existe mais material, sim, lá no IGLC tem artigos da Skanska reportando aí o que eles têm feito, o que eles têm errado, aprendido. Esse é um outro ponto importante, tá, pessoal? A empresa Lean não tem medo de mostrar os seus problemas, não tem medo de colaborar com outras empresas. Nesse ponto, inclusive, eu faço aí um grande elogio ao pessoal de Fortaleza, a quem tenho muito carinho, morei lá por bastante tempo e fiz parte daquele ecossistema. É um ecossistema realmente muito inovador, né? A gente fala hoje de inovação, eles estão fazendo inovação lá desde 98, acho que Novacon, se não me engano, é de 98 ou antes até, acho que as iniciativas Lean ali vêm de 98. Eu me lembro de ter visto algumas fotos do Greg Howell, né, grande aí pioneiro também na implantação do Lean, lá nas obras de Fortaleza, junto com o Pedro, o professor Heineck, enfim. Então, lá existe essa colaboração entre empresas. As empresas vão uma até as obras das outras, trocam informações, conversam, enfim, compartilham. É esse o tipo de comportamento que a gente espera que as empresas tenham para poder alcançar os benefícios. Então, além disso, essas empresas também escrevem, reportam aquilo que elas vêm fazendo, né? A Serrolim aí tem mais, o Alexandre mencionou um número impressionante, na minha visão, uma empresa que tem mais de 30 artigos publicados. Anotem aí, pessoal, 30 artigos técnicos publicados, tanto em conferências aqui nacionais como internacionais e também revistas aí de peso no mundo. Então, vocês estão assistindo, tem sua empresa, procure registrar, formalizar aquilo que estão fazendo. A gente está precisando aí saber como que as empresas estão fazendo a gestão das suas obras. Deixa eu ver o que mais temos aqui de pergunta. Deixa eu passar aqui da Cecília, já passei. Bom, Clarissa Biotto pergunta aqui, em comparação ao UK, o que você está achando de implementar Lean nas empresas consultoras aqui no Brasil? Você acha que os brasileiros estão mais engajados em aprender Lean? Boa pergunta, Clarissa. Eu creio que o ser humano, assim, tanto lá como aqui, a gente vai ter sempre um pouquinho de resistência, né? Acho que teve uma live até que eu estava assistindo essa semana, acho que foi com você e com o Bruno, se não me engano também. O Bruno, que é outro grande incentivador aí trabalha lá Bruno Mota,
que é lá do Ceará, e hoje mora há muito tempo, na verdade, já na Inglaterra, acho que a Clarissa também comentou sobre isso, é a questão da resistência. Pode haver uma resistência tanto em empresas lá como aqui. Eu tenho tido uma boa, vamos dizer assim, uma boa impressão. As empresas que eu tenho trabalhado aqui nessa minha volta, as pessoas querem aprender. Tenho trabalhado com profissionais muito legais, assim, pessoal bastante motivado, bastante interessado em aprender, né? Então, estou achando bem bom, para responder bem diretamente, o que eu estou achando? Estou achando muito bom. As empresas que estão fazendo esse movimento de querer aprender mais sobre Lean, não tenho notado tanta resistência, não. Pelo contrário, as pessoas se engajam nas atividades, procuram fazer as coisas. É evidente que existe um ponto ali, uma pessoa aqui ou ali, que acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, mas, no geral, eu acho que tá bem legal. Se os brasileiros estão mais engajados em aprender Lean, olha, eu tive lá algumas experiências também na Inglaterra, né, dentro da consultoria, que foram também bem boas. Mas, de novo, sempre vai ter aquelas empresas ou pessoas ali que apresentam um pouco mais de resistência, mas eu não saberia colocar aqui para você se existe tanta diferença assim, não. Eu acho que não, tá, Clarissa? Posso pensar aqui depois, se eu lembrar de algum caso bem peculiar, eu volto aqui no tempo. Arthur e Felipe comentando sobre o TCC dele, baseado nas 54 iterações de Lean com o BIM. Sim, o que posso dizer sobre essa questão no exterior? Olha, esse é um tema de pesquisa que já vem há muito tempo, né, há mais de 10 anos. Isso que o Arthur mencionou aqui, ele é fruto de uma pesquisa, de um artigo feito pelo professor Rafael Sachs, lá de Israel, uma referência em BIM, né, em Lean também. Foi feito junto com o Bargav Dave, com o Robert Owen e com o professor Koskela. Eles fizeram um artigo, também muito conhecido, chamado A Interação entre Lean e BIM. A ideia é a seguinte: existe muita sinergia, né, entre essas duas, entre o Lean e o BIM. Então, é muito importante explorar isso, muito legal a sua pesquisa. Existe, sim, em termos de pesquisa, tem que dar uma olhada, viu, Arthur? Eu sei que as empresas estão, sim, trabalhando. A gente viu aqui, nesse mesmo exemplo que eu acabei de mostrar. É uma empresa lá de fora que está aplicando o BIM, mas que não faz a aplicação do BIM só porque outras empresas estão fazendo ou de modo isolado. Ela, fundamentalmente, ela é Lean, ou seja, ela tem os conceitos, os princípios que norteiam as ações, dentre elas a adoção de tecnologia. Dentro da adoção de tecnologia, a do BIM. Então, é um casamento aí que acontece. Eu sugiro, Arthur, para responder melhor você, vá até o site que eu passei agora há pouco, que é o www.glc.net, que lá, você colocando Lean e BIM como palavras-chave, eu tenho certeza que vai aparecer algumas coisas, né? Mais coisas. Eu lembro que, se não me engano, teve uma pesquisadora nos Estados Unidos, o sobrenome dela é Berger, acho que é Bursin, acho que o sobrenome turco, eu não me lembro agora, mas acho que é Berger no final, que fez um artigo logo após esse 2010, do professor Rafael Sachs, do Koskela e do Bargav, sobre esse assunto. Mas dá uma olhadinha no IGLC, lá você encontra mais, tá bom? A Maria Paula Cavarsan pergunta o que eu acho que está faltando para mudarmos a cultura no Brasil, né? Estamos falando de BIM e Lean há algum tempo, mas tenho visto poucas mudanças na prática. Já ouvi de um gestor que essas coisas não funcionam. Então, existem pessoas que pensam assim mesmo, você tem razão, viu, Maria Paula? Aí é aquela história, é a cabeça do dono. A gente precisa ter pessoas que pensem grande, que pensem para frente. E isso está cada vez mais acontecendo na minha visão. Eu fiquei quase 10 anos fora do país e quando eu fui para a Inglaterra, tinha bem pouco interesse, assim, na minha visão, sobre o assunto. E quando eu voltei, faz 1 ano e meio, né, foi no finalzinho, em dezembro de 2018, eu notei que já existe um interesse maior. Então, na minha visão, eu concordo com você, poderia estar melhor, vamos dizer assim, né? Alguns até estudiosos da área ou pessoas que observam aí os movimentos, eles entendem que quando existe aquele oba-oba, ou seja, aquela época de 2010, 2012, onde todo mundo ali estava a construção bombando, as pessoas acabam deixando de lado um pouco esse cuidado aí para a gestão, né? Onde está tudo dando certo, apartamentos vendendo, a construção andando muito bem. Algumas empresas continuam seus movimentos de melhoria, outras acabam relaxando um pouco. Esses momentos de crise, eles acabam sendo, de certa maneira, até propícios para estimular a procura por novas formas de pensar, novas formas de agir, e o Lean pode ser, sim, um grande caminho. Não vamos nos esquecer que a Toyota,
desenvolveu esse sistema de gestão no pós-guerra. Ela precisava alcançar aí a indústria americana. Naquele momento de crise foi que as pessoas pensaram como que eu posso fazer para melhorar os meus processos e competir dentro desse cenário aí de tanta adversidade. Então, a gente está nesse cenário agora aqui, né? Vamos aprender aí com os japoneses, vamos usar essa experiência aí, a história a nosso favor e buscar melhorar os processos através da inovação, da aplicação de Lean, da aplicação de tecnologia, mas sempre muito bem alinhado aí com princípios robustos de gestão. Então, está melhorando, acho que está melhorando, viu, Maria? Eu coloco uma visão um pouco otimista dentro dessa história. Pelo menos para quem ficou 10 anos fora e voltou, ainda é pouco, mas está melhor do que era. Agora, tem que melhorar, com certeza. Bom, a Clarissa está dando um recado aqui interessante, né? Vou aqui só falar sobre quem está fazendo mestrado e doutorado. Ela recomenda aqui participar do Summer School do IGLC. Lembrar, o IGLC, pessoal, esse grupo que eu falei que foi criado lá em 92, 93, eles se reúnem anualmente para discutir os avanços na área, né? E tem como parte da conferência anual do IGLC, existe um momento ali que os estudantes de mestrado e doutorado discutem suas pesquisas com referências na área, né? Então é muito legal, você tem a chance ali de trocar ideia, apresentar sua pesquisa para o professor Cosquela, professor Ballard, professor Formoso, enfim, todas as referências aí, a gente consegue trocar ideias e submeter o nosso trabalho à apreciação dessas pessoas que realmente entendem do assunto. Então, recomendo que participem, quem quiser mais informações, a Clarissa está participando aqui, ela pode passar, mas se não, no site também, www.iglc.net, vocês conseguem aí acessar as informações sobre o Summer School, tá bom? Participem. O Arthur, acho que perguntou aqui agora há pouco, dá uma olhada lá, Arthur, que você vai gostar. O Ricardo de Souza Pereira pergunta: bom, Sérgio, estou iniciando uma empresa de instalações complementares e penso em implementar Lean já em minha primeira obra. Seria muito premeditado eu querer iniciar a minha empresa no Lean? De modo algum. Comece Lean, sem problema nenhum. E é legal, né, que você é o dono aí da empresa, o diretor da empresa. Um ponto importante que eu acho que eu acabei esquecendo de mencionar durante a apresentação, pessoal, para que o Lean também dê certo, é muito importante o apoio da alta administração da empresa. Então, é legal que o Ricardo coloca isso aí como dono, ele já tendo essa visão de implementar novas formas de se construir, de projetar, de planejar. É muito legal que vem aí de cima. É muito importante, porque existem casos de pessoas bem intencionadas que querem colocar o Lean à frente nas empresas, mas se isso não tiver combinado, alinhado com a alta gerência, com o dono da empresa, não tiver esse apoio, acaba ficando muito difícil, em alguns casos acaba nem dando certo. Então, o apoio da alta administração é fundamental. Não se esqueçam disso. Então, faça, viu, Ricardo? A resposta é sim, não é premeditado, não. A única coisa que eu recomendo para você é aprenda sobre os conceitos, para você não cair naquela armadilha que eu falei para você, que é de começar a implantar uma ferramenta isolada, daqui a pouco os resultados não se perduram, e aí muitas pessoas acabam até culpando a filosofia, quando, na verdade, foi uma implementação que foi feita de forma equivocada. Então, muito cuidado com isso. Aprendam os conceitos, dominem os princípios básicos, e aí sim, vai aplicando ali na prática para ver como que isso vai surtindo efeito. Mas pode começar, eu recomendo que comece sim. Ainda para frente aqui, o Lauro pergunta, no webinário, a ênfase serão nos conceitos, princípios e ferramentas ou apenas os conceitos? Boa pergunta, Lauro. Eu vou mostrar os conceitos, os princípios, tá? Essa é a grande ênfase, só que com um detalhe. Eu não vou ficar falando deles só de forma teórica, não. Então, eu vou mostrar lá, por exemplo, os 11 princípios para a gestão de processos, que veio lá do relatório do professor Cosquela. Para cada princípio deles, nós vamos dar exemplo prático. Então, quando eu falo lá em reduzir atividades que não agregam valor, como que eu faço isso numa obra? Qual que é a ferramenta que eu posso fazer isso, né? Como que isso acontece? Quando eu quero introduzir melhoria contínua, onde no Lean, qual ferramenta que está associado a esse princípio? Então, é justamente essa conexão. Claro que tem esse ponto conceitual de entender essa mudança de paradigma, na maneira como enxergar o processo, nos princípios como um todo, mas sim a ideia é mostrar a aplicação prática desses princípios na construção. Então, aqueles 11 princípios, com certeza, nós vamos dar exemplo prático de como que eles são adotados. O que não vai ser feito, e aí eu falo também, não vai entrar aí, claro, dentro do detalhe de cada uma das ferramentas. Então,
não posso, como é um workshop de apenas 3 horas, não é possível o sistema Less Planner ou querer entrar dentro dele ali para falar em detalhes sobre ele. Para isso, existem até outros cursos. No mês passado, por exemplo, eu ministrei um curso online sobre o sistema Lean de planejamento e controle da produção. Aí sim, é um curso só sobre o sistema Lean, só sobre o Less Planner, que é o dia todo, são 8 horas de curso, aí só debatendo esse assunto. Aí seria, assim, algo mais específico. Mas nesse, é mais conceitos, princípios e como que esses conceitos e princípios são aplicados na prática, tá certo? Passando à frente aqui, deixa eu ver o que nós temos mais. O Marcel Trescastro. Marcel Trescastro, se não me engano, eu lembro desse nome ali, da URGS, grande pesquisador também, que estuda aí sobre Lean. Muito legal, Marcel. Obrigado aí por estar perguntando e ter participado. Na mesma linha da pergunta da Cecília, mas em outro ambiente, como tu entendes que seria o caminho para iniciar a implantação Lean em uma empresa de serviços, como um escritório de projetos? De novo, Marcel, eu vou me remeter aos 2 pontos aí que eu chamei a atenção no início, tá? Questão de aprender e praticar, tá? Aprender e praticar. Eu acho que esses 2 pontos, porque senão fica só num lado, né? Quer dizer, eu fico só ali lendo os livros e tal, e não coloco a mão na massa, eu acho que não fica legal. Tem que, sim, olhar os livros, entender os conceitos, como eu disse antes, mas tem que iniciar praticando ali, praticando, utilizando. Existem, não sei se a sua pergunta é direto como ferramentas, né? Mas existem empresas lá no Reino Unido, por exemplo, eu trabalhei numa consultoria lá, muito ligada à questão de implementar Lean na etapa de projetos, onde a gente utilizava, por exemplo, o sistema Lean de planejamento e controle da produção, ou seja, o Less Planner, no projeto, na etapa de projeto. Inclusive, foi uma primeira obra que eu participei lá, quando trabalhava para a Jacobs, era na etapa de projeto da construção de uma usina nuclear. Era uma obra aí de 15 ou mais bilhões de dólares, onde tinha lá um mega escritório no interior da Inglaterra, com pessoas do mundo todo trabalhando, e nós ali da consultoria fazíamos a gestão do processo de produção de documentos, de projetos. Então, dado que era ali um volume imenso de material sendo produzido, a gente entendia aquele volume imenso de material sendo produzido como uma linha de produção também, né? A gente sabe que os conceitos são adaptáveis para qualquer área. Eu posso aplicar o Lean Office, o Lean Farm, o Lean Manufacturing, o Lean nas suas Lean Healthcare, né? Na área de saúde, enfim, área de serviços. Então, os conceitos são, sim, aplicáveis em outras áreas. Eu lá tive essa experiência de aplicar para a parte de projetos, utilizando o Less Planner. Claro que existem adaptações, a gente, inclusive, conversou aqui ontem com o Felipe Basso, da Tec Verde, né? Não era exatamente na etapa de projetos que ele falou, mas ele tocou num ponto muito legal da necessidade de se adaptar às ferramentas para se adequar ao contexto onde o projeto está inserido. Então, lembrar aqui, não sei se vocês participaram de ontem, o Felipe mencionou, olha que interessante, pessoal, uma obra, às vezes, que eu participo, eu tenho mais contato, são as obras de incorporação imobiliária de 2 anos, 3 anos, ou menos, até um pouquinho. O médio prazo, né, que é aquele planejamento de olhar à frente, o chamado Look Ahead Planning, ele leva 2 meses, né? Ou o horizonte de planejamento que a gente analisa 2 meses, em alguns casos 3 meses, enfim. No caso do Felipe, que são obras extremamente rápidas, o médio prazo dele é de 2 dias, né? O curto prazo dele é de turno, ou às vezes até hora. A gente teve também um exemplo no ano passado, a Casa Lean sendo construída ali na FEICOM, se eu não me engano, pelo pessoal do Lean Institute, fez a casa em 24 horas, onde o planejamento era feito hora a hora. Então, basta ser adaptados, tá? Então, a pergunta aqui é qual seria o caminho para iniciar? Aprender os conceitos, praticar, sistema aí, entender ali qual que é a dor ali que o pessoal tem. Existem diversas ferramentas, né? Hoje em dia tem se comentado muito sobre o Target Value Design, falado também sobre o uso ali me fugiu o nome agora, mas certamente planejar a produção ali, utilizando também a ideia do Less Planner. Então, esses são alguns caminhos aí que eu sugiro para começo, né? Tem, assim, os QFDs, né, também, DFDs, enfim, tem algumas coisas ligadas aí mais a projeto. Estou tentando lembrar agora de artigos que tem aqueles... não me lembro agora a palavra em português até, tem aqueles diagramas, né, de raias, onde o pessoal consegue também visualizar bem as interfaces entre um projetista e outro. Enfim, tem que entender de novo, entender os conceitos, saber ali o que está acontecendo, quais são claramente os objetivos, para daí poder escolher melhor o conceito, a ferramenta, né? Mas, fundamentalmente, a gente está sempre ancorado no conceito ali de promover fluxo contínuo, reduzir desperdício, agregar valor, e é isso tudo que vai nortear a ação na prática.
O Jorge Araújo pergunta se o Lean pode caminhar bem sem o BIM, independente do BIM. Vejo que a implementação do BIM está um pouco lenta nas empresas. Jorge, pode sim, tá? O Lean pode caminhar bem sem o BIM, mas é recomendável, hoje em dia, as empresas que adotem o BIM. Né? Até me lembro também, eu fiz uma palestra, acho que ano passado, no Sinduscom, ali no interior do norte do Paraná, que foi exatamente sobre a sinergia entre Lean e BIM, e eu trouxe uma reflexão do professor Cosquela, até fazia um pouco dessa análise, e ele terminava a sua a palestra dizendo o seguinte, né? Se somos Lean ou se somos BIM, juntos somos mais fortes. Eu concordo com essa afirmação, eu acho que eles podem sim ser aplicados de forma isolada, tem empresas aplicando somente o BIM, tem empresas aplicando somente o Lean, mas aquelas que estão aplicando os dois em conjunto, como essa que a gente acabou de ver na apresentação, têm obtido melhores resultados. Então, eu recomendo, apesar deles poderem, sim, poder caminhar bem um sem o outro, eu já estou dizendo que recomendo que faça a aplicação conjunta. Vamos aqui em frente. Deixa eu ver aqui, o Arthur Felipe comenta aqui também sobre o fã do NORI. Realmente, o NORI é um grande centro de pesquisa, quem não conhece, é o Núcleo Orientado para a Inovação e Identificação lá da Federal do Rio Grande do Sul, é bastante conhecido aí na disseminação também, na produção de material sobre Lean Construction. O Arthur também pergunta sobre, ver a opinião do Sérgio da linha de balanço, né? Se ela dá tanto trabalho quanto as simulações, o software Vico é muito caro. Eu não tenho essa resposta para te dar sobre o software Vico, Arthur, eu vou ficar te devendo essa. O que eu sei, eu vi esses dias até, se eu não me engano, em algum dos blogs aí, uma página da Natasha Sauer, que também é uma noriana, que tem uma página muito legal de BIM aí na internet, a Natividade BIM, né? Se eu não me engano, esse é o nome. Procura lá no Instagram dela. Mas ela publicou esses dias que a Vico estava dando um treinamento sobre o uso do Vico lá gratuito. É um treinamento que ele custa bem caro e que, por esse momento de pandemia, eles estavam disponibilizando online de forma gratuita. O software em si, eu não sei, eu nunca utilizei, então não sei quanto custa, mas certamente, se entrar em contato com eles aí, eles podem te auxiliar. Tá? Mas tem também empresas nacionais, aí, startups nacionais, empresas de tecnologia nacionais que estão fazendo. Eu mencionei duas durante a apresentação, né? Mencionei o Agilin e também mencionei a Prevision, que é aqui de Florianópolis, pertinho aqui, e também fazem, né? Tem uma ferramenta para poder fazer a linha de balanço. Então, pesquisa aqui também, que tem muita coisa boa aqui no país também. O Júlio César de Cali, olá, Júlio, tudo bom? Ele pergunta aqui se para fazer as reuniões de Last Planner não é necessário um facilitador que domine e tenha experiência na metodologia. Olha, depende, tá? Em alguns casos, depende da empresa, não necessariamente, sabe? É preciso que a pessoa, o facilitador, ele tenha domínio dos conceitos que ele está querendo implantar, tá? Que ele quer implantar, perdão. É isso que ele precisa. Claro que essa experiência, com o tempo, vai se construindo, né? E até isso, inclusive, Júlio, esse é até o ponto, né? Às vezes eu acabo até trazendo para o curso que eu ministro sobre esse assunto, porque a gente, quando lê os manuais, às vezes falta um pouquinho dessa parte de experiência prática, que sim, daí um consultor que já experimentou, aplicou várias vezes, pode trazer como contribuição. Então, em grandes projetos, às vezes, por exemplo, começar aqui lá desde a usina nuclear, é importante ali no projeto desse vulto, tem alguém experiente ali, dado que tem muitas empresas ali envolvidas, mas nem o nosso amigo aqui agora há pouco, esqueci o nome dele, começou a sua empresa agora, quer já implementar o Lean, e quer ele mesmo de começar a facilitar, dá uma lida, já tem material sobre esse assunto também, dá para começar, tá? Essa experiência aí a gente vai adquirindo. Em alguns casos aí depende de empresa para empresa. Às vezes pode ser necessário sim, dependendo do tamanho do projeto, mas o que eu tenho visto por aí são, até na minha experiência, as próprias empresas, elas têm às vezes um consultor que acaba passando esse conhecimento para alguém ali na empresa, e essa pessoa vira uma espécie de multiplicador ali dentro e acaba implementando essas rotinas aí de planejamento, como a reunião, que você falou, reunião de Last Planner. A experiência ajuda, não vou mentir não, ajuda, tá? Então, por exemplo, a questão da disciplina, né, nos horários de começar a reunião, saber engajar a turma que participa da reunião é muito importante. Às vezes eu noto em reuniões, o pessoal fazendo a reunião para quem está aqui na frente, o pessoal lá atrás não tá participando, ou não dá voz aos operários. Então, é importante notar que o Last Planner visa promover essa integração, a gente quer que as pessoas da produção falem o que elas vão fazer, tem que trazê-los ali para a mesa, né? Saber o que quer alcançar. Então, nesse ponto, a gente colabora, mas é algo que dá para aprender também através da prática. A Clarissa Biotto até
menciona aqui, eu vou voltar num assunto, né, sobre a versão estudantil, acho que é do Vico, né, Clarissa? Acho que ela menciona aqui, o software da Prevision. Ah, não, falou do software da Prevision, sim. Dá para usar o MS Project também. É isso aí, pessoal. A linha de balanço, eu já venho aí de tempos trabalhando com linha de balanço. Comecei fazendo as linhas de balanço no Excel, então passei muito tempo fazendo isso. Depois mudei para o MS Project, também dá para fazer, mas são ferramentas ainda que não são feitas para isso, né? Elas são, a gente adapta elas para utilizar dessa forma. O legal dessas ferramentas novas que eu comentei agora há pouco, né, como a Prevision, por exemplo, é que elas já foram desenvolvidas para esse fim. Então, já fica uma interface ali do usuário mais fácil, tá certo? Então, mas vale a pena. Não se prendam, não, se você ainda não consegue, na sua pesquisa, aí, utilizar isso daí. Tenta a versão estudantil, como a Clarissa bem lembrou, ou se não, no Excel mesmo daria para fazer, tá? Mas a tecnologia, nesse caso, ajuda bastante. A Lucy Mercedes de Moura pergunta aqui, se, na minha opinião, que tipo de abordagem seria importante dar ao ensino a alunos de graduação em engenharia civil voltados para o Lean Construction, para que estejam engajados nessa mudança? Ótima pergunta, Lucy. Na minha visão, primeiro, tem que ter mais espaço para o tema. Eu acho que dentro das grades, essa é uma discussão antiga e longa, esses tempos atrás até, inclusive, eu tive fazendo uma pesquisa de campo em universidades, conversando com professores e alunos, e o que a gente vê que sobra muito pouco tempo para se discutir gestão dentro dos currículos de engenharia das universidades aí do país. A gente sabe, fica comprimido lá para o último ano para falar de um monte de coisa, e aí Lean, por exemplo, às vezes nem dá tempo, né? Quando dá, é muito pouquinho. Então, para mim, primeiramente, precisava ter um pouco mais de tempo. Segundo, a abordagem, eu acho que não é também só para Lean, mas de uma forma geral, e a gente tem discutido isso nos grupos aí de professores, pesquisadores da área, é a forma como a gente passa o conceito. E aí acho que não é nem só sobre Lean, mas sobre qualquer tema. Aquela forma onde fica um professor lá na frente, falando para 40 alunos, eles ali enfileirados, como se fosse ali na década de 30, não me parece uma maneira muito moderna de se fazer. Não é uma maneira moderna. O que eu tenho visto, a gente viu aí nesse modelo com a própria empresa, aí o pessoal lá de Stanford, que é o quê? Grupos de trabalho, ensino baseado em problemas, sala de aulas invertidas. Então, existem várias metodologias ativas, né, chamadas, que estão sendo aí utilização de jogos, muito legal também. Vou citar aqui novamente a Cecília, que participou aqui tem participado aqui da jornada, e também a Luciana Miron, ambas pesquisadoras, aí, a professora, a Luciana dá aula lá na URGS, elas desenvolveram já jogos que o professor Heineck também sempre colocou isso muito à frente. Eu me lembro da minha época de mestrado, nós desenvolvendo jogos, tem até artigos escritos sobre isso, jogos usando canetas, usando Lego, para poder aprender os conceitos de uma forma mais natural, né, mais divertida, e que as pessoas possam realmente aprender, né? É aquilo que eu falei da questão, a diferença entre ensino e aprendizagem, né? Então, tem muito professor aí ensinando, mas pouco aluno, às vezes, aprendendo. Então, sacar realmente se o que você está ensinando, se a pessoa está aprendendo. Eu gosto muito dessa ideia de trazer casos práticos. E nos cursos que eu tenho feito, tanto presencial como também online, as pessoas gostam bastante de ter essa parte da experiência prática. Trazer ali o problema que é enfrentado no dia a dia, como que ele resolve, conectar aquela... E aí vai um pouco da pergunta do Júlio, né, agora há pouco, né? Talvez falte um pouquinho ali para aquele que está facilitando a reunião, Júlio, de primeira vez, né? Alguns conectar partes da reunião, eu tenho feito isso também nas minhas consultorias, que é durante ali o exercício da consultoria, durante a conversa que eu estou tendo com os operários ou com os engenheiros, conectar os conceitos na implementação das ferramentas. Porque às vezes você fica falando só do conceito, o cara nunca viu aquilo, ele não consegue ligar o nome à pessoa, vamos dizer assim. Mas quando a gente passa ali, implementar os conceitos, ou andando na obra, e vai, lembra isso aqui, é aquele conceito que a gente falou lá sobre aquilo. Então, tem que ter essa conexão com a prática, na minha visão. Então, essa é a maneira que eu tenho colocado à frente o tema. Tenho tomado muito cuidado com relação a isso, até mesmo na maneira de diagramar as apresentações, né? Eu espero que vocês tenham gostado dos slides que eu tenho colocado, mas o que eu vejo também em muitos professores, né? Aqueles slides antigos, cheio de bullet points, cheio de texto. Aquilo não dá mais, na minha opinião, sabe? Tem que explorar figura, tem que trabalhar com vídeo, tem que trazer coisas mais gráficas, mais visuais, ser mais atraentes. Eu acho que isso também acaba desmotivando quem está assistindo. Aqueles slides são
a gente olha alguns slides, então chega a estar preto a tela ali de tanto texto. Quer dizer, a gente sabe que o ser humano conecta muito pela questão visual. Então, não me parece também uma boa ideia ficar ali na frente. Eu me lembro até nessa visita que eu comentei, Luci, desculpa, pessoal, estar estendendo nesse tema, que é um tema que eu gosto bastante, essa questão de educação. E o pessoal reclamava, muito professor ainda vai lá, fica passando slide, a aula inteira, né? Então, desengaja, o professor está ali virado, olhando para os slides dele, os alunos estão no celular, estão fazendo outra coisa. Agora, é diferente quando eles são engajados através de um jogo, inclusive até tecnologias. Eu tenho um colega, que é o Arthur Lucena, orientando da professora Fernanda Safro, desenvolveu aí uma maneira de treinar o pessoal em segurança do trabalho, utilizando o óculos de realidade virtual. Então, o ensino baseado em problemas, enfim, projetos também. A Luciana Miron também me comentava um tempo atrás, pesquisadora também na área, sobre a maneira como ela integra os alunos, desenvolvendo projetos colaborativos com eles. Eu acho que é nesse caminho aí que eu acho que faz mais sentido. Vamos em frente aqui, comentar a respeito da dificuldade de digitalização do canteiro e sua importância no Lean. Arthur, aí aquela questão antes que eu falei, né? Antes de digitalizar, eu preciso entender, na minha visão, meus processos. Preciso entender se esses processos estão bem, se eles já estão enxutos, né, sem perdas, para evitar a digitalização do desperdício. Cuidado na digitalização do desperdício. Você pode estar amplificando aí o seu desperdício, digitalizando, antes de fazer uma análise disso daí. Eu assisti também uma live, acho que o pessoal do Lean Institute, tem um pessoal lá, esqueci o nome, acho que é Christopher, né? Trabalha na área de tecnologia, e eles comentavam bastante sobre isso, e eu me alinho muito com essa ideia também. Primeiro, estuda o teu processo, simplifica, melhora o seu processo, elimina os desperdícios. Beleza, tá agora o processo enxuto, azeitadinho, vamos agora partir para a digitalização. Essa dificuldade, acho que você comentou, muitas vezes eu percebo que talvez a dificuldade está justamente no fato dos processos não estarem bem azeitados, né, que a gente chama, ou não estarem bem resolvidos. Então, acaba até dificultando a digitalização. Mas, primeiro, observe se o processo está bem resolvido para depois procurar digitalizar. Informe o valor do Prevision, se souber, e a versão mais adequada quanto ao custo. Olha, Jorge, eu posso te passar aqui, cara, os contatos até o Cássio, que está aqui me ajudando, ele é um colaborador lá, ele... ali no Prevision, entra lá no www.prevision.com.br, manda um e-mail lá que o pessoal é sensacional lá, Isadora, Maria, o pessoal trata diretamente com os clientes, ou o Rafael, acho que o Guilherme também. Enfim, tem uma turma lá, eles trabalham muito bem. Tem certeza que você mandar lá a tua obra, não vou te passar o valor aqui, porque varia, dependendo de quantas obras você tem, qual que é o teu contexto, eles vão fazer uma análise para ti lá e certamente vão te passar uma melhor solução, tá bom? Entra lá, www.prevision.com.br, fala lá com o Rafael Dalmoro, com o Guilherme Lozecan, ou acho que a Maria, talvez, ali, e a Isadora também podem ajudar, tá bom? Bom, a Cecília também pergunta aqui, seguindo na pergunta da Lucy, será que não poderia se pensar em como entregar Lean em disciplinas normais, tradicionais, ao invés de ter uma disciplina específica? Eu acho que poderia, Cecília. Acho que sim, tá? Eu acho muito legal esse seu ponto, acho bem interessante. Tem que ter pessoas ali dentro é difícil, né? A gente sabe ainda que, não sei como é que está a formação aí, eu não tenho essa estatística para dizer, em termos de número de universidades de engenharia no país versus número de pessoas que detêm o conhecimento sobre Lean. Acho ainda que há uma falta de profissionais com conhecimento nessas disciplinas, né? Nesse assunto. Então, é importante, mas eu gosto dessa ideia. Eu acho que é uma ideia boa. Ensinar já de maneira Lean, e não ficar tratando de modo isolado. Acho legal. Antes que eu mude desse assunto, estou vendo a Adriana aqui também comentando no processo das novas DCNs, né? As diretrizes de currículos, se eu não me engano, diretrizes de currículos nacionais, bom momento para mudanças, com certeza. Mas, acima de tudo, tá, Adriana, Cecília, Lucy, são pessoas aí que ensinam sobre o assunto, é entender o momento que a gente está vivendo também. Está tendo uma transformação muito grande, né? De sociedade, na maneira como as pessoas pensam, na maneira como elas se consultam. E aí eu vou citar outro livro aqui, vou recomendar para vocês, que eu acho muito legal, ó, esse aqui, Gestão do Amanhã, né? Esse aqui esse livro, os autores, eles fazem uma análise aí desse momento de transformação que a gente está passando nos últimos anos, né? E como que está acelerado o negócio, principalmente nessa que a gente chama aí de quarta revolução industrial, né? E segundo eles, a maneira, inclusive, como se ensina está sendo revista. Então, vou dar um exemplo prático, né, que eles falam nesse livro, que eu acho muito bacana.
Se você vai ensinar algo que já está na internet, você tem que trazer algo diferente para a sala de aula, porque senão o aluno ele vai, e os alunos me confirmaram isso quando eu conversava com eles, aquelas aulas expositivas, em que fica falando o que tem no livro, aquilo ali ele lê e ele se vira. Né? Ele vai no YouTube, hoje ele pesquisa, ele acha, ele pesquisa no Google, também tem. O que você tem que trazer justamente são essas conexões, mostrar as conexões, os insights, as experiências, são esses pontos, né, que ali às vezes dificulta um pouco para ele fazer essa conexão. Para mim, os professores tinham que estar atuando mais nesse sentido, buscar essas sinapses aí entre partes, entre conceitos, entre princípios, entre aplicação prática, como enxergar essas relações. É isso que eu tenho trabalhado nos cursos que eu tenho feito, é isso que o Lauro me perguntou. Quer dizer, eu vou falar só de princípio Lean? Não, porque se eu fosse falar só disso, o Lauro, um cara inteligente, estaria lendo aí um livro sobre Lean e lá estaria. Então, eu vou estar trazendo também exemplos práticos daquilo e conectando, mostrando talvez coisas que não estão diretamente colocadas ali no livro e que, através da minha experiência aí de mais de 15 anos, podem ser agregar dentro da aula e trazer, sim, aí um real benefício. Então, esse é muito legal, eu recomendo mesmo. Dê uma lida, que tem um capítulo aqui só falando sobre as mudanças no contexto do ensino, que eu acho muito legal. Vamos em frente aqui também. Clarissa, ela comenta aqui que já na UFSCar já tem esse movimento de integração de Lean na disciplina de PCP. Show de bola, Clarissa, bom saber que já estão pensando nisso. Deixa eu ver aqui mais. O que está trabalhando, tem que adaptar jogos, visitas do canteiro. Bom, está rolando essa adaptação, ainda mais agora nesse momento de pandemia. O que mais acontece é a adaptação. Escutava eu, dias atrás, aqui um podcast sobre Design Thinking, né? Que é uma abordagem também que eu gosto bastante, fiz até alguns cursos nesse sentido, e era muito, né? Em muitos casos ainda né? Uma abordagem que você faz ali um dia intenso, ali facilitando, tem reuniões ali de criação, né? De brainstorming, de ideias que se faziam muito ali o time presencialmente. E nesse podcast que eu ouvia, eram facilitadores, pessoas que aplicam isso em grandes empresas, falando como que eles têm feito isso virtualmente. Já existem softwares que permitem isso daí, o que acaba tendo que fazer é a adaptação. Hoje em dia, então, você não consegue ficar com a pessoa o dia inteiro, às vezes, conectados. Então, às vezes, aquele exercício tem que ser quebrado em lotes de tempos menores. Então, de novo, o conceito continua sendo o mesmo, existe uma adaptação para esse momento que a gente está vivendo. Mas, sim, dá para ser feito e a adaptação é fundamental. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui ainda que a gente pode colaborar. Eu não quero me estender muito hoje, pessoal. Eu sei que hoje é um dia especial para muita gente aqui e também uma sexta-feira, né? Vocês estão cansados, a jornada é longa. A gente está aqui até as 9h30 da noite numa sexta. Realmente é para quem gosta mesmo do assunto. Eu vou respondendo já últimas perguntas, já passar também para as considerações finais. O pessoal elogiando. Obrigado, pessoal, para quem está elogiando aqui a jornada. Eu acho que é isso. Pode passar pelo chat, os autores dos livros Edificar Lean. Sim, eu posso sim. Depois eu coloco aqui no chat, mas tem também, Ricardo, se você dá uma olhadinha lá no meu Instagram, eu publiquei lá também esses livros, tá? Então lá você consegue encontrar também, inclusive com o nome dos autores. Mas repito aqui, é o professor Luiz Fernando Raineck, Francisco, os engenheiros também, Francisco Eugênio Montenegro da Rocha, Pedro Eduardo Pereira e Madalena Osório Leite. São os 4 autores dessa coletânea Lean. Tá bom? Certificado será enviado por e-mail? Patrick, não tem certificado, tá? A jornada aqui, como ela não é um curso, ela é mais uma jornada de compartilhamento de conhecimento, não vai ter certificado. Pessoal, estamos nos aproximando no final da primeira jornada. Eu já dei os recados aqui importantes. Eu gostaria principalmente de agradecer a todos que participaram. Tivemos um engajamento muito grande, foram mais de 1.000 inscritos aí ao longo de toda a jornada. O pessoal tem elogiado bastante. E, para mim, é motivo de muita alegria estar compartilhando conceitos Lean, princípios Lean, aplicações Lean, experiências práticas com pessoas que entendem do assunto. Eu faço até questão de mencionar isso, porque nesse momento de muita informação, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está consumindo. Faço esse pedido para vocês. Pesquisem, quando forem ver temas, seja de Lean ou de outros temas, procurem saber quem são essas pessoas que estão se propondo a ensinar. Eles possuem, de fato, experiência na prática? Vá pesquisar, pesquise a fundo. Eu tenho observado, às vezes, alguns movimentos, não só em Lean, mas em outros temas, e conversado também com outros educadores, e esse momento agora de pandemia talvez trouxe as pessoas muito para casa, as pessoas querendo disseminar muito conhecimento, e às vezes até num bom intuito, acaba colocando coisas de forma não muito
profissional, que pode até prejudicar implementações, e aí vai gerar, inclusive, as pessoas culpando o Lean. Olha, o Lean não funciona, mas, na verdade, ou ele não foi bem ensinado ou bem aplicado. Então, é o pedido que eu faço aqui. Essa jornada teve esse propósito, inclusive, se vocês olharem ali na chamada, ela é Lean Construction, aprenda com quem entende do assunto. Eu procurei fazer uma seleção de pessoas que eu tenho certeza que são comprometidas com o tema, que estudam sobre eles, e isso é muito importante para a gente avançar o nosso setor. Tá? Destacar também o aspecto de colaboração, a gente não faz nada sozinho. Eu estou aqui junto sempre da Serrolim, queria agradecer novamente a Serrolim, a TecVerde, a Hype Empreendimentos, Andrade Gutierrez, que gentilmente aí cederam seus profissionais para compartilhar conhecimento. Então, isso é muito importante, esse aspecto da colaboração. A gente só consegue alcançar um objetivo maior, que no fundo é melhorar o setor da construção no Brasil, através dessa colaboração de profissionais. Além desses que estão aqui também colaborando com a gente, Fernanda, Cecília, enfim, Ricardo, todos que estão aqui, pessoal, não vou ficar mencionando todos os nomes aqui, a Clarissa, a Lucy, enfim, todos que passaram aqui ao longo desses dias aqui, muito obrigado pela participação, pelas perguntas que foram muito boas mesmo. O pessoal está dando sugestão. Para finalizar, já tem sugestão aqui, né, do Fábio, falando, olha, trazer novas apresentações com casos. Com certeza, Fábio, essa é a primeira jornada. Eu já estou pensando na segunda, minha cabeça está rodando aqui em 220, pensando como que a gente faz para ser ainda melhor uma segunda edição dessa jornada. E vou trazer, sim, mais casos para vocês. Aqui também na tela tem ali os QR Codes, né, para vocês escanearem e deixarem seu feedback, inclusive sugestões como essa que o Fábio acabou de dar. Então, por favor, fiquem à vontade, façam críticas também, tá? O Lean também a gente sabe que tem problemas, pode ter havido algum problema aí hoje ou nos outros dias. Problemas aqui são muito bem-vindos. Mandem suas críticas, mandem suas sugestões, elas serão certamente analisadas com carinho para a próxima jornada a gente fazer ainda melhor. Feito, pessoal, muito obrigado, um bom aí, feliz Dia dos Namorados para vocês, um bom final de semana. Lembre-se de consultar o e-mail, lá tem o voucher, né? Voucher do curso Jornada VIP. Vocês vão ter 80%. Vem aprender Lean aí, eu tenho certeza, aprendendo bem os conceitos, vocês vão implementar e vão implementar com sucesso. Um grande abraço a todos e até a próxima.